acabou não rolando, mas vai rolar o quê aqui? Os livros no meio de blogueiro. E esse livro fantástico do Paul Virilio, Guerra e Cinema. Olha, isso aqui é uma das coisas que a gente vai discutir aqui mais na frente, na crítica midiática, é aquela questão que a gente está falando das estratégias de comunicação alt-right ser tão voltadas para as mídias, cinema, audiovisual, como eles têm um expertise que a esquerda não tem e nunca teve até aqui, desde que ela foi derrotada pelo nazismo, né, pela ascensão lá de Goebbels, tal. Esse livro Guerra e Cinema mostra talvez as origens desse expertise aqui da direita, vamos colocar assim. Deixa eu organizar aqui o negócio. Onde é que está? Eu sei, tudo sumiu aqui. E é interessante esse filme. Nossa, tanto falando de filme, quando eu falo em livro, eu penso em filme. Guerra e Cinema, do Paul Virilio, é um texto, tá? Depois vamos falar aqui de quem é o Paul Virilio. É um texto aqui que é de 1984, Guerra e Cinema, a logística da percepção, tá? É a partir desse texto de 1984 que o Paul Virilio, que era um pensador, urbanista, e ele era um cara especializado, dá para perceber nesse livro, em logística militar. Tá? Ele é que vai propor aquela questão. Eu acho instigante o pensamento dele. Né? Ele é muito levado, é qualificado de colocar dentro do grupo dos pós-estruturalistas, pós-modernos, mas não dá para colocá-lo nessa turma. Né? Baudrillard, Lyotard... Caterva, né? Não dá, é um pensamento assim inclassificável e único, o do Paul Virilio. Ele propõe uma disciplina, uma área disciplinar de pesquisa chamada dromologia. Tá? A ideia é que ele vai desenvolver, acredito, a partir daqui do Guerra e Cinema. Tá? A questão aqui de Guerra e Cinema não é tanto a questão do cinema usado como propaganda, não é isso. Tá? A princípio, o título engana. Tá? Ele está propondo uma coisa mais profunda e radical. Tem a ver com as discussões dromológicas que toda evolução tecnológica está associada à guerra, à logística militar, à logística do domínio do tempo e do espaço. Tá? Toda evolução tecnológica, inclusive na área de comunicação, como a fotografia e o cinema. Essas invenções aconteceram, primeiramente, para terem a aplicação militar. Elas foram pensadas dentro da logística militar. Tá o filme Napoleão, aí agora em cartaz, estou louco para ver esse filme, Napoleão, é do Ridley Scott, né, o Napoleão, porque Napoleão foi um dos primeiros, assim, como general, tal, de vislumbrar o campo de batalha como uma área de fotografia, como uma área de filmagem. É uma coisa muito louca. Ele vai aqui nesse livro a fundo ver a história da evolução da fotografia, mais tarde do cinema, tá? Como essas duas invenções elas estão linkadas com as tecnologias militares, tá? Para ele, só há evolução tecnológica a partir das demandas militares, as demandas da guerra. Na verdade, as tecnologias elas não são pensadas, em primeiro lugar, para os civis, a sociedade, ou coisa assim, mas pelas demandas militares, voltadas como estratégia da guerra, de controle do tempo e do espaço. Então, isso implica em quê? Que, na verdade, quando essa tecnologia, digamos, começa a ser usada pelos civis, depois a fotografia e mais tarde o cinema, ele vai descrevendo nesse livro como a fotografia e depois as filmadoras eram colocadas em balões, aviões, para rastreamento, mapeamento de território inimigo, áreas de batalha. Não é à toa que o enquadramento em inglês, o enquadramento, né, é shot, tiro. A associação de filmagem, a associação da filmagem com tiro. Um tiro, isso em inglês, né? O shot.
né? Então, o enquadramento de você enquadrar e filmar uma situação ou alguém. Tá? Então, há uma relação militar. Isso significa que quando os civis vão usufruir dessa tecnologia, aí sim, para fins de entretenimento, informação, eles involuntariamente vão absorver a ideologia da guerra. Em outras palavras, o que o povo Hilliot está descrevendo é que há um processo subliminar de militarização da vida civil, da percepção. A nossa percepção cada vez mais começa a ficar análoga de um soldado em campo de batalha. Isso é uma coisa fantástica, que eu acho que é um ponto de partida da dromologia, tá? Da dromologia, que é esses estudos dessas consequências da percepção humana por essa invasão da logística militar na vida civil. Tá? Então, esse é o ponto de partida. Num capítulo específico que eu vou querer aqui falar com vocês, é uma coisa fantástica, uma abertura assim, totalmente do que era para Hitler a Segunda Guerra Mundial. É quando ele fala da osmose entre guerra e cinema. Tá? Vai falar da Leni Riefenstahl, mas principalmente de um filme que estava sendo rodado no momento em que a Alemanha já estava sendo atacada pelos aliados. Em 1944, Hitler manda fazer um filme na Noruega sobre uma batalha antiga de anos atrás, em que os alemães tinham ganhado da frota inglesa, numa praia na Noruega. Ele manda. Imagina, a Alemanha já sendo bombardeada, os aliados invadindo, e Hitler pensando, e Goebbels, uma superprodução na Noruega. Meu, da guerra, estão perdendo. Mas não, a gente vai fazer esse filme e vamos exibir. Na verdade, a Alemanha está ganhando a guerra no cinema. Eles não percebiam mais a diferença entre a ficção e a realidade, entre o cinema e a realidade, que para eles era a mesma coisa desde o início. Isso é uma coisa muito louca. Na verdade, por exemplo, diretores como D.W. Griffith, o que mais impressionou Hitler, Mussolini, não era tanto os personagens, né, da Charlie Chaplin, os trejeitos que eles emulam na sua retórica e no seu gestual corporal, né? Pode até falar que o grande ditador de Chaplin já foi uma meta-simulação, porque Hitler já o emulava, né? E depois, na verdade, Chaplin foi imitar Hitler, que já imitava ele anteriormente, né? Então, mas é interessante o seguinte, aqui eles pensavam, como é que eu até já me perdi aqui, onde é que estamos falando aqui vendo esses grandes diretores, D.W. Griffith, as grandes superproduções cinematográficas, os 10 Mandamentos, esses diretores como Griffith, eles comandavam milhares de extras, grandes cenas de batalha, imagina a cena de abertura do Mar Vermelho, Moisés, os 10 Mandamentos. Então eles comandavam milhares de pessoas. O set de filmagem para Hitler era como se fosse um campo de batalha. E ele, o diretor de um gigantesco filme que era a guerra. Tá? A Blitzkrieg foi um acontecimento altamente dramático, tá? Um lance cinematográfico, tá? Que não ia durar muito aquilo, né? Já que está todo mundo chapado de droga, de opiáceo ali, para se manter acordado 48, 72 horas. Mas a percepção deles é que a estratégia militar se confundia com a estratégia de filmagem. Tá? Um chefe militar, ele dirige uma guerra, assim como um grande diretor de cinema dirige seus extras. É uma coisa muito louca, que vai falar aqui uma certa altura, a Leni Riefenstahl, né? O grande filme dela, O Triunfo da Vontade, está aqui. O Triunfo da Vontade, né? De 1934, as coisas estavam bem ainda, né? Que foi para registrar o Congresso do Partido Nacional Socialista. Mas o encontro do Partido Nacional Socialista foi criado para fazer o filme. Foi criado para o filme.
O aspecto mais espantoso desse gigantesco empreendimento está na criação de um universo artificial que parece absolutamente real, tendo como resultado a produção do primeiro e mais importante exemplo jamais realizado de um documentário autêntico, relatando um acontecimento completamente encenado. Isso aqui é a chave. O primeiro documentário autêntico relatando um acontecimento completamente encenado. O acontecimento só houve porque haveria um documentário. Se não houvesse Leni Riefenstahl, não haveria esse congresso do Partido Nacional Socialista. Fica-se absolutamente confuso em admitir que esse enorme congresso, com seu 1 milhão de figurantes, número superior a qualquer superprodução, foi organizado tendo em vista a realização de um filme. E o mais maluco é esse filme para ser rodado numa praia na Noruega. Repito, os aliados já estavam começando a entrar na Alemanha. A derrota estava... Mas o que é muito louco, esses caras eram muito loucos. O Speer, que era o arquiteto de Hitler, ele tinha o conceito da arquitetura da destruição, que era um conceito cinematográfico. Ele fazia maquetes de como seria Berlim destruída. A arquitetura dele feita para ser destruída, para ficar cinematograficamente linda. É uma insanidade, vamos dizer assim, dessa mistura da ficção com a realidade, do cinema com a própria realidade. A inteligência inglesa descobriu, ele vai descrevendo aqui no livro, descobriu que ia ser rodado esse filme sobre essa derrota da frota da lendária frota inglesa, né? Porra, esses ingleses vão fazer um filme sobre a nossa derrota, vamos lá atacar. Ou seja, eles iam entrar na filmagem e acabaram entrando. Teve uma guerra real, afinal foi filmada uma guerra real. E o problema é que muitos dos soldados que foram levados para lá começaram a ficar em dúvida, mas peraí, uma coisa é morrer pela pátria. Eu morro pela pátria, mas morrer por um filme? É muito estranho isso. É muito louco. As coisas que são descritas aqui em Guerra e Cinema, a visão que é dada, vai ser o princípio daquilo que ele vai desenvolver como dromologia. Tá? Esse estudo da alteração da percepção nossa. Tá? Só para terminar aqui, qual é o nosso horário aqui? Qual é o nosso tempo? O negócio aqui ainda está dentro, está indo bem. Em rápidas palavras, para ser didático, a maneira como ele vai estudar aqui a história das tecnologias, isso aí em obras posteriores aí à Guerra e Cinema. Livros como A Arte do Motor, A Inércia Polar, tem vários outros livros interessantes. Ele divide a evolução tecnológica em 4 períodos, eu acho que é muito interessante isso. Os veículos dinâmicos, os veículos móveis, os veículos imóveis e os veículos estáticos. Essas 4 etapas da tecnologia são consideradas veículos, porque tudo é uma questão de domínio, controle do tempo e do espaço. É a logística do tempo. Tá? O que são os veículos dinâmicos? São os primeiros veículos, segundo ele, impulsionados pela natureza, onde o homem ainda tem um mínimo controle. Canoas, balões, você solta o balão, vai, a canoa, o rio leva. São as tecnologias dinâmicas. A segunda são os veículos móveis. Aí ainda está dependente da força da natureza, mas o homem já tem um controle. O controle e a direção está em plena... está em plena mãos humanas, caravelas, carroças, cavalos de montaria, a invenção do leme, tá? E por aí vai. Depois, os veículos automóveis, que, segundo Virliot, é a revolução copernicana, né, das tecnologias, a invenção do motor. Autopropulsão completamente independente da ação da natureza, a invenção do motor. É claro que aí, dos trens, dos carros, até chegar aos foguetes, a tecnologia dos foguetes. Esses 3 períodos são considerados da velocidade cinética, dentro da física, velocidade cinética.
eu quero ir de um ponto A para um ponto B cada vez mais rápido. Guerra é controle do tempo, segundo o Paul Virilio. Então, quanto mais rápido chega uma informação, ou as tropas, a infantaria tal, maior as condições de você ganhar a guerra. A grande questão agora, a etapa última da tecnologia, são chamados veículos estáticos, que, segundo Virilio, se subdividem em audiovisuais, cinema, rádio e TV, e os informáticos. A computação, tecnologia de convergência, tudo isso que a gente está experimentando agora. São mais velozes ainda que a tecnologia dos automóveis, porque eles atingem a velocidade da luz com a eletrônica, o tempo real. Tá? Nunca se alcançou tamanha aceleração, só que essa tamanha aceleração vai chegar ao que ele chama de velocidade cinemática, não mais cinética, cinemática. Daí a ideia do estático. Não se vai de parte A a parte B. Tá? Vamos dizer assim, a interface, ele até coloca, a interface instantânea toma o lugar dos intervalos do tempo, de mais longas durações da deslocação. Tá? Vamos dizer assim, a imobilização da imagem sucede o estacionamento contínuo, essa expressão dele. Todas as coisas já chegam até nós, o ponto A e o ponto B já se colaram no tempo real. Então, a gente está experimentando com o tempo real a velocidade, o veículo estático. Tá? Não quero ir para parte alguma, nem chegar a lugar algum. Eu quero estar em constante movimento. Tá? Isso vai criar, o que ele vai desenvolver, toda a dromologia, isso vai chegar a uma concepção dromológica de tempo. A ideia de dromo, velódromo, autódromo, andar em circuito fechado e não ir para parte alguma. Tá? Essa velocidade cinemática é um tipo de velocidade que não leva mais a parte alguma, ficamos estáticos, o que ele vai chamar de inércia polar, ponto A e ponto B se colaram. Tá? No ciberespaço, você não habita mais o espaço, você passa a habitar o tempo. Tá? Então, ele vai analisar as consequências da percepção, de toda essa mudança da logística de percepção que as pessoas vão ter. Ele vai chegar a uma conclusão final do estado de afasia. Estado de afasia, tá? De você perder cada vez mais as noções temporais e espaciais. Tá? É muito louco, o que ele vai considerar assim como dromologia. Tá? O que ele reivindicava como uma necessária nova mudança, uma nova área, né, disciplinar, tá? O que ele chegou muitas vezes a denominar como ecologia cinza. Tá? É bem interessante. É um dos pensadores assim mais que me inquietam. Não dá para classificar aonde coloco esse pensador, né, a obra dele. É inclassificável, né? O ineditismo é muito peculiar, né, o pensamento dele. Como peculiar vai ser aqui a crítica midiática de hoje.